Salmo 112, eu quero o versículo 2, mas nós vamos estar ministrando todo o capítulo na medida do possível. Amém? O tema da mensagem é herdeiros de Cristo. Herdeiros de Cristo é o tema da mensagem. A Bíblia diz assim em Salmo 112, versículo 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Fique com a Bíblia aberta e fique conectado com esse texto, porque nós estaremos ministrando. Amados, eu pergunto para vocês: existe desde Adão até agora alguém que tenha atingido ou alcançado a perfeição? Com certeza não, só Jesus. Amém? O versículo 1 diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A felicidade daquele que ama o Senhor, teme o Senhor e anda nos seus mandamentos. Mas quem é o homem? Quem foi o homem da história de toda a humanidade que verdadeiramente andou nos caminhos do Senhor, que andou em perfeição para se enquadrar com esse texto? Eu vou ler um pouco mais do Salmo 112, diz assim: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado para sempre, e se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiado no Senhor. É tremendo isso? Mas quem é o homem que é assim? Mas aqui está dizendo que este homem e os seus descendentes estão debaixo destas bênçãos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, versículo 17. Jesus dizendo: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, de modo algum passará um só tio da lei. Qualquer, pois, que violar uma desses mandamentos, por menor que seja, assim, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Preste bem atenção. Eu vejo muita gente pregando, ministrando coisas erradas por aí, dizendo assim: pastor, não se deve pregar nem o Velho Testamento, nós estamos debaixo da graça, nós vivemos debaixo dessa bênção que é a graça de Deus. Pois é, querido, nós vivemos até debaixo da graça, mas Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Que Jesus veio cumprir toda a vontade do Pai.
Então, enquanto nós estivermos vivos, tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse tem que ser observado, tem que ser obedecido. São ordens, são mandamentos, são princípios, são diretrizes. Não existe como servir a Jesus observando somente o Novo Testamento, até porque ele é baseado na lei dos profetas. Até porque ele é baseado no que está na Torá, na lei do Senhor. E não há como viver uma vida cristã abandonando e abrindo mão dos 10 mandamentos. Mas aí eu pergunto para você, é possível cumprir, viver hoje e cumprir toda a lei? Aí entra a graça. É possível, porque a partir de agora, a graça de Deus está sobre a tua vida, para que você tenha força, graça, autoridade e poder de Deus para obedecer. E você tem um intermediário, o nosso descendente, aquele que nós somos descendente dele, Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei e ele intercede por nós. Mas é importante observar, é importante reter de que é necessário uma vida segundo aquele que nós somos descendentes dele. Você diz assim, pastor, mas para ser descendente de alguém, você tem que ser da família, ter o mesmo nome. Pois é, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, a todos que nele creu, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Somente Jesus se enquadra a esse texto de Salmo 112, só ele está enquadrado e só ele tem o direito de receber a palavra, porque aqui é a palavra não mente, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é justa, verdadeira e santa, o que está escrito na palavra se cumpre. Mas como que a palavra vai se cumprir, todas essas maravilhas do Salmo 112, se nós não nos enquadrarmos ao homem justo que teme ao Senhor, que obedece os mandamentos e que anda na presença do Senhor? Só há um jeito de obedecer, se nós seguirmos o versículo 2, nos tornarmos descendentes dele, nos tornarmos herdeiro dele. Aí alguém vai dizer assim, então você vai na aba de Jesus. É isso mesmo. Nós vamos viver na aba de Jesus. Nós vamos viver debaixo das bênçãos, das promessas que Ele conquistou. E Ele conquistou de propósito. Ele te conquistou para que nós vivêssemos nelas. Debaixo dessas bênçãos maravilhosas, debaixo dessas promessas maravilhosas. Por quê, querido? Porque Ele quer manifestar a formação dEle na minha formação. Ele quer que eu, como descendente dEle, comece a falar como Ele fala. Ele quer, como descendente dele, que eu comece a pensar como ele pensa. Ele quer, como descendente dele, que eu comece a ter atitudes como ele tem. Atitudes com pessoas da rua, atitude com irmãos da igreja, atitude com o ímpio que age impiamente conosco e às vezes nos arranca da nossa formação e nos torna atitudes ímpias iguais a eles. Mas quando o ímpio vier até nós com a sua impiedade, nós iremos até ele com a nossa piedade. Nós iremos até ele com a nossa atitude
como se fosse o próprio Jesus. Porque somos herdeiros, descendentes dele. Muita gente poderia se aproveitar desse texto para dizer assim: eu sou herdeiro de Jesus, e a Bíblia diz que eu tenho que ser rico. Eu sou herdeiro de Jesus, a Bíblia diz que a minha casa vai ter que estar cheia de bens. Mas aqui está falando muito mais de caráter, de estrutura, de comportamento, do que benefício material. Tem muita gente se enganando na igreja e sendo enganado. Tem muita gente na igreja fazendo campanha para ganhar carro, dinheiro, casa. Mas essa igreja aqui está disposta a fazer campanha de 40 dias de jejum, quantos dias forem necessários para que Ele transforme o nosso caráter. Para que a gente pare de mentir, para que pare de pensar em pornografia, para que pare de ter uma mente impura, para que pare de ter uma mente maligna, pensamentos malignos. Vamos fazer uma campanha, querido, sim, eu topo, de 7 semanas, vamos, para que o ódio saia do teu coração, para que o rancor saia da tua vida, para que você aprenda a perdoar melhor, para que você viva uma vida em santidade reta, para que você ore mais, para que você não minta mais. Aqui não tem campanha para trazer marido de volta. Aqui tem campanha para transformar a esposa tola em esposa sábia. E aí vai sustentar o teu marido em casa. Aqui não tem campanha para o homem que quer trazer a mulher de volta. Aqui tem campanha para que os homens se transformem em sacerdotes e orem em seus lares e tragam para dentro dos seus lares a presença do Senhor, e tudo irá bem. Versículo 3, de grande riqueza há em sua casa. Aí diz logo depois da riqueza, e a sua justiça dura para sempre. Falou da riqueza, mas falou da maior riqueza, de um lar que vive debaixo de justiça. Falou do maior tesouro, de um lar que vive debaixo do temor de Deus. Queridos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver paz, se você não tiver alegria, se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver o consolo de Deus, você não tem nada. O herdeiro precisa herdar primeiro o caráter. O descendente tem que herdar os bons hábitos, a formação, a estrutura. Porque quando eu falo de herdeiro de Jesus, já penso logo em riqueza. Quando eu falo de herdeiro de Jesus, já penso em dinheiro, em me dar bem. Mas eu quero falar de todas, de maior riqueza que uma família pode ter. Uma riqueza que não tem preço. A riqueza de uma família justa, de uma família honesta, de uma família decente, de uma família que honra o nome de Deus e assim honra também os seus que estão dentro de casa. É tremendo quando o seu filho está na rua e alguém diz: você é filho de fulano? Sou. Olha, teu pai é um homem de Deus. Aquele menino ou aquela menina que ouve uma coisa dessa, ele pode estar duro, ele pode estar em crise, mas ele vai receber aquilo como se recebesse o maior de todos os tesouros. Porque coisa gloriosa é quando você entende que você está debaixo de um lar em que tem estacas, colunas e firmeza, onde a sua família tem estrutura, onde a crise pode existir, crise financeira,
pode existir o que for, mas você sabe que você é justo, anda na presença de Deus, obedece os mandamentos de Deus, e você sabe que por causa da justiça dele, as bênçãos recairão sobre tua casa. Você que está me ouvindo aí, e esse vídeo onde vai chegar, essa pregação, eu quero que você diga comigo agora, com a igreja que está aqui presente: minha herança, o caráter de Cristo, manifesto na minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Não tem presente maior, não tem presente maior do que você pegar e ter uma vida justa, digna, você poder andar por onde for, onde as pessoas vão te olhar, e você será respeitado. Que quando você fala, alguém não diz assim, cala a boca, não. Quando você começa a falar, alguém diz, fiquem quietos, porque ele vai falar. Nós queremos saber o que sai da boca dele, porque a vida dele grita para nós. O justo jamais será abalado. Note que esses versículos eles estão falando de justiça, eles estão falando de atitudes e riqueza, estão falando de atitudes e bênção. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Nós temos os países que não seguem o calendário nosso, sabem disso. Os judeus, por exemplo, se eu não me engano, eles estão no ano 5.600 ou 700 e alguma coisa. Os chineses, idem. Mas o mundo sabe que existe antes e depois de Cristo. Como alguém pode marcar a história de toda a humanidade se esse alguém não deixou nada escrito? Se a única coisa que esse alguém deixou foram 12 homens. E os 12 homens, cheios de crises, mas que receberam dele o mesmo Espírito que habitava nele, Jesus, deu àqueles 12 o mesmo Espírito, e esse mesmo Espírito que estava nos 12 apóstolos, hoje está na igreja, porque é a nossa herança. Essa é a nossa herança. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo vivendo em mim, me moldando, me transformando, trabalhando comigo, em mim, na minha mente, me ensinando. É uma aventura descomunal. É uma aventura maravilhosa. Viver dentro dos princípios de Deus é tremendo, porque Ele fala com você, Ele interage com você, Ele diz para você, vai por aqui, vai por ali ou por lá, mas Ele te mostra o caminho da justiça, da retidão, da santidade. E quando você obedece, e que você depois de ter obedecido, e achar até que pode ter perdido, o resultado da obediência vem sobre a tua vida. Muitos sofrem na casa do Senhor. Muitos padecem na casa do Senhor. Por quê? Porque sabem da verdade da obediência e não fazem. Sabe que tem que dar ouvido à voz do Espírito. Sabe que tem que estar ligado ao Espírito. Mas abandona o querer de Deus. Sabe por quê? Porque não acredita que através da obediência poderá ser abençoado. A Bíblia é clara quando diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Fé em quê?
fé na palavra dele. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você tem fé na palavra, quando você acredita na palavra, e você diz assim, essa palavra não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas ela confronta o que eu penso, o que eu acho, e eu decido obedecer essa palavra, porque essa palavra é do meu Pai, e eu sou herdeiro dele, e eu vou obedecê-lo, ainda que contrarie a minha vontade. Sabe o que você está fazendo? Você está entrando debaixo da potente mão de Deus, e todas as coisas serão possíveis na tua vida. Não haverá possibilidade do diabo entrar na tua vida e dizer, eu vou te destruir. Ainda vou dizer mais. Pode ser que o diabo diga assim, vamos juntar o inferno inteiro. Já pensou o diabo dizendo assim, vamos juntar todo mundo, vamos matar ele, vamos acabar com a raça dele? Aí o diabo vai ter que achar o quê? Diga comigo, brecha. Diga assim, mas eu andarei no temor e na obediência. Só. Temor e obediência. Temor e obediência. Olha o que está escrito aqui. A luz raia nas trevas para o íntegro. Se alguém está andando em trevas aqui, vem um momento ruim, vem uma provação, vem uma tribulação que não tem tamanho sobre você, isso é a treva vindo sobre você. Mas a Bíblia está dizendo assim, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Você pode estar andando em trevas, numa situação de complicação. Você pode estar andando numa situação terrível na tua vida. O inferno se levantou contra você para destruir. Mas se o Senhor te achar íntegro, compassivo, misericordioso, a luz do Senhor vai brilhar sobre a tua vida. Jesus morre na cruz, vai para o túmulo. Justo, está ali túmulo. Nem a morte, nem o túmulo, nem o inferno, nem o direito da morte, nem o aguilhão da morte pode retê-lo no túmulo. A luz veio, brilhou, e ele ressuscitou dos mortos. Você é herdeiro dele, você é descendente dele, e o poder da ressurreição está sobre a tua vida. Mas você tem que ter o caráter dele, integridade, justiça, compassivo, misericordioso, não pode ser rancoroso, não pode ser maledicente, não pode ser mau, raivoso, irado, não pode. Porque quando ele nos chamou e te chamou, ele disse assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele disse o principal de tudo agora, aprendei, 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 aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Abre mão do que está aí dentro. Abre mão do pecado. Abre mão de querer fazer justiça com as próprias mãos. Abre mão de querer achar que o outro merece porque fizeram mal a você. Não, ele fez tudo. Quando estavam pregando ele estava dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando estavam chicoteando ele estava perdoando. E ele morre, e o seu coração limpo e puro,
E ele vai para o túmulo, e no túmulo não é encontrado nele nada, nada que pudesse segurar. Agora, ele tem direito de vencer a morte. Pois ele vive debaixo desta palavra. Esta palavra do Salmo 112 está sobre ele. E pode estar sobre você nessa noite. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Quem aqui não recebe má notícia? Quem aqui não recebe uma conta que não foi planejada? Quem aqui não se deprime, não se sente mal com a perda de alguém? Quem aqui não se sente mal por uma traição? Quem aqui não sofre por causa de situações diversas? Mas quando a má notícia vier, aquele que anda na presença de Deus diz assim: contudo eu estou na presença de Deus. Não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. E a luz do Senhor vem de novo sobre você. E Ele vai repousar sobre você. A graça dele virá sobre você. Mas é necessário que na hora que tudo estiver mal, você tenha atitudes retas diante do Senhor. Seu coração está seguro, nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Uma coisa importante saber que hoje nós não temos inimigo da espécie humana. Ninguém aqui tem um inimigo da espécie humana. O verdadeiro cristão não tem inimigos de carne e osso. O verdadeiro cristão tem inimigo espiritual, que é o diabo e os seus demônios. O homem cristão, servo de Deus, cristão real, ele não concebe a ideia de andar na sua mente e seu coração com inimigos de carne e osso. Me dá tristeza ao saber que tem crente, servo de Deus na igreja, que considera pessoas como suas inimigas, que tem raiva de pessoas, e que fazem oração até para que Deus pese a mão. Deus faz justiça, como se a justiça de Deus fosse feita sobre a vida de um outro ser humano. Eu quero deixar bem claro que se Deus fosse fazer justiça na humanidade, todos nós estaríamos mortos e destruídos agora e lançados no inferno, porque não há um justo sequer. Existem justificados que creem em Cristo e decidem viver uma vida piedosa e de misericórdia e de compaixão e de submissão à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Por isso você não pode cobrar das pessoas que te feriram, que te magoaram, que te fizeram sair da direção, que elas sofram danos. Não pode. Isso é uma coisa que Deus vai tratar. Porque Deus ama você tanto quanto ela. Você é tão especial quanto essa pessoa. Você é tão valioso quanto essa pessoa. E o julgamento de Deus não está exposto ainda. Só tem um povo que está sendo julgado hoje. Só um povo. A igreja do Senhor. E a igreja precisa entender isso. Porque nós estamos sendo julgados agora para não sermos julgados com o mundo. Isso está em 1 Coríntios 11. Estamos sendo avaliados, julgados, estamos sofrendo disciplina hoje. A igreja passa por esse processo. Quando um crente sofre, ele não sofre porque é o diabo, ele sofre porque está sendo cuidado, disciplinado pelo Senhor. É Deus pegando a tua vida e te ajustando. É Deus pegando a tua vida e colocando a tua vida no lugar.
Eu não gosto quando os cristãos dizem o diabo e o diabo. Eu amo cristão que diz, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu amo cristão que diz assim, meu pai está cuidando de mim. Pare de atribuir louros a quem não tem. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, a tua vida está nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de você. Pare de atribuir para o inimigo aquilo que ele não tem direito. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não toca. Então, em vez de você estar preocupado em Deus fazer justiça com alguém, se preocupe em saber se hoje a tua vida está em Cristo. E se você não tem certeza, aproveita hoje, levanta a sua mão e aceite a Jesus como Salvador da tua alma e deixe que o sangue dele te purifique de todo pecado. E ainda hoje, receba o Espírito Santo, que é uma pessoa incrível e maravilhosa. É a pessoa mais linda e perfeita. É a pessoa mais gostosa da terra. É a pessoa mais gostosa do céu. E ele foi dado à igreja para habitar nela, andar com ela, doutriná-la, ensiná-la, ornamentá-la e fazer de você alguém parecido com Jesus. Amém? Para finalizar, reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O Senhor quer honrar os seus filhos. O Senhor quer honrar você. Uma das formas de ser honrado é ser abençoado. Materialmente, espiritualmente, alegria, felicidade. Alguém pode me dizer que onde tem uma loja que venda pelo menos meio litro de felicidade? Um litro de alegria. Pois é, aquilo que as pessoas acham que o dinheiro compra, o dinheiro não pode comprar. Alegria e felicidade, ela visita e ela quer entrar na casa do justo e que anda em santidade e retidão. A felicidade, ela bate na tua porta, ela quer arrombar a tua porta, porque a felicidade, ela busca aqueles que andam em justiça, que não mentem, que andam dentro da verdade, que andam em sinceridade, que não são rancorosos, que são amorosos, que são segundo o coração de Deus. Como você pode, querido, atingir isso aqui? Preste bem atenção. Grande riqueza há na sua casa, se você não agir corretamente. Versículo 3. Como você será uma pessoa abençoada? Aqui está dizendo que a chave da bênção está nos atos de justiça. Aqui está dizendo que a chave do que você tem que conquistar não está em você fazer um sacrifício terrível, não. Eu vejo aí obra de feitiçaria, olha, você mata isso, mata aquilo, dá isso lá para o sei lá o quê. O que Deus está querendo de você é caráter. O que Deus está querendo de você é uma vida justa e reta na presença de Deus. É uma vida de temor. E só quem pode te dar isso é Jesus Cristo, Senhor. Só Jesus tem esse caráter para te dar. Porque caráter não se vende, caráter não se compra. O caráter, ele é implantado com a sua formação,
ele é implantado quando você é criado lá da sua infância. Mas quando você nasce de novo, o caráter de Cristo é implantado em você. Por isso que te chamo de nova criatura. Por isso que percebe a transformação que acontece em sua vida. A coisa da criança é tão séria. Porque a criança até os 10 anos vão estabelecer uma margem. Até 10 anos a criança é formada. Como pode, Nicodemo perguntou, como pode um homem velho mudar e voltar ao ventre da sua mãe? Jesus falou, você não conhece as Escrituras? Tiago diz que nós fomos gerados pela palavra. A minha mãe, a tua mãe hoje é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. A minha mãe e meu pai hoje é o Espírito Santo que está me gerando, está formando a minha vida, está reestruturando o que eu tenho que ser aqui dentro. Para que eu me torne o homem segundo o coração de Deus. Muita gente não entende isso. Eu fico triste em ver pastores. Eu fico triste em ver pastores querendo criar fórmula secreta para ser abençoado. A fórmula secreta não existe, querido. A fórmula secreta é nascer de novo, é ser uma nova criatura. É ser um homem cheio do Espírito Santo. É ser um homem moldado na palavra, transformado pelo poder de Deus. Você quer ficar rico de dinheiro? Quer? Então tenha o Senhor como a maior riqueza da tua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus acima de tudo. E Ele virá até você. E tudo irá acontecer. Vamos nos colocar de pé.